Olá a todos e a todas, herdeiros e herdeiras do universo aqui do meu canal. Hoje eu trouxe um vídeo diferente, esclarecedor. Um amigo meu, que é aqui da cidade de Pelotas, mas que há muitos anos está morando em Portugal, traz informações importantíssimas do retrato sobre o Covid, né, 19, pela visão de quem está morando na Europa e de que também é brasileiro, as notícias que chegam do Brasil lá e de quem está na Europa vivendo a situação que começou muito antes lá. Então, gente, vale a pena. Preste atenção nesse vídeo. Talvez tenha a parte 2. Não sei se eu vou dar aqui todo o depoimento nesse único vídeo para não ficar tão grande. Mas se tem parte 2, siga vendo, assistindo na parte 2, que é importantíssimo neste dia, neste momento, né, que o Brasil está decidindo se vai abrir tudo de novo, os comércios, os movimentos sociais. E eu, no caso, né, socializar com as pessoas. Olha a importância desse vídeo de um brasileiro que mora na Europa, como é que aconteceu lá o início de tudo e que visão está tendo do Brasil lá. Gente, vale a pena e eu peço muito que vocês compartilhem esse vídeo o máximo possível. Compartilhe individualmente com cada contato seu do WhatsApp, compartilhe nos grupos que tu participa, mas por favor, façam isso por mim, pelo esse amor e carinho que vocês têm pelo meu canal e pela minha pessoa. Compartilhe esse vídeo, é urgente, é importante que chegue em massa esse vídeo, por quê? Porque é uma visão de um brasileiro que sabe como é que foi a situação e como é que ainda está sendo a situação da pandemia pela visão na Europa, para quem está morando lá em Portugal, de quem mora lá. É importante compartilhar, gente, por favor. Eu vou acreditar que tu está neste momento compartilhando esse vídeo para cada pessoa da tua família, da tua amizade e nos grupos que tu participa, tá bom? Um beijo a todos e a todas. Comente o vídeo, dê o ok, por favor, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo. É para nossa vida. Um beijo a todos e a todas. Olá a todos que seguem o Márcio nas redes sociais e a todas. Meu nome é Wagner, eu sou amigo do Márcio, nós nos conhecemos há muitos anos, desde a adolescência, que não faz tanto tempo assim. E eu sou da mesma cidade do Márcio, né? Eu sou de Pelotas, sou brasileiro, mas eu moro já há alguns anos aqui na Europa. E o Márcio me pediu para gravar esse vídeo aqui para vocês, para dar um panorama de como está sendo vivenciar essa pandemia do Covid-19 aqui na Europa e o que eu, como sou brasileiro e como sou daí, com um olhar de fora, posso ajudar, ou ajudar não, mas dar uma perspectiva de quem é daí, como olha pro Brasil, para as coisas como estão acontecendo aí, e dar uma visão bem panorâmica, bem superficial e bem particular de como eu estou percebendo essa questão do Covid-19 aqui na Europa. Tá bom? Então vamos lá. Bom, então, antes de falar sobre como eu enxergo as coisas que estão acontecendo aí no Brasil, eu que estou de fora, eu vou dar um breve panorama de como foi o início da pandemia do coronavírus aqui na Europa, como foi o início das notícias aqui. Já em dezembro de 2019, a gente já começava a saber nos noticiários aqui locais que havia uma doença lá na China que estava matando as pessoas inesperadamente. Se dizia naquele momento que era uma gripe, que era assim como foi a SARS, como foi o H1N1, que era a gripe do ano. Era isso que se dizia naquele momento. E como se dizia isso, aqui na Europa, as notícias todas, todo mundo comentava que é uma gripezinha que não vai acontecer nada, que não vai dar em nada, e é uma gripe como todos os anos, acontece com todo mundo, algumas pessoas adoecem, outras não. Ao mesmo tempo, na Europa se disseminou muito rápido, assim, as redes sociais foram bombardeadas de memes e posts, muitos vindos dos Estados Unidos e depois eram traduzidos para os diversos idiomas, estimulando a xenofobia contra os asiáticos, né? Em suma era isso, fazendo comentários sempre depreciando a cultura deles, depreciando os hábitos, os depreciando,
E isso estimulou, obviamente, um sentimento de repulsa em muita gente aos asiáticos, né? Sobretudo porque fisicamente, de uma maneira geral, é muito fácil de identificá-los porque eles têm o olhinho puxado. Mas isso também vinha assim com uma mensagem que passava por trás de não consumam nada que vem da China, ah, não acreditem em nada que vem de lá, tudo que vem dos asiáticos é ruim. E isso estimulou muito o deboche, muito a discriminação, a xenofobia contra os asiáticos aqui. E então se pensava, não, isso nunca vai chegar em nós, que somos ocidentais, porque não é, isso está só naquele pessoal de lá. Foram muitos os casos aqui na Europa de pessoas asiáticas que sofreram discriminação, ah, foram hostilizadas nas ruas, nos meios de transporte. Mesmo que essas pessoas sejam descendentes de asiáticos e nunca tenham ido à Ásia, ou que morem aqui na Europa há muitos anos e nem tenham tido contato com ninguém da Ásia, essas pessoas sofreram, isso foi muito estimulado por todo lado, né? Isso, e eu sei que isso no Brasil ainda circulam memes e posts de deboche que as pessoas não olham com um olhar crítico a isso e nem da onde isso está vindo, né? E qual o objetivo por trás de tudo. Bom, enfim, isso era dezembro, né? Mesmo assim, eu moro em Portugal, e mesmo assim, em dezembro aqui todo mundo já comentava, os portugueses, o povo português é um povo muito crítico, muito culto e muito atento a essas coisas, né? As pessoas aqui na Europa vivenciaram a SARS, o H1N1, a gripe suína, a gripe aviária, de uma maneira muito mais forte como foi vivenciada aí no Brasil, porque quando chegou no Brasil, quando essas doenças chegaram no Brasil, elas já estavam mais amenizadas e não tiveram o impacto que tiveram como houve aqui na Europa. Então, de posse disso, já se observava aqui em Portugal as pessoas já um pouco atentas e querendo saber o que, que é, né, essa doença que está acontecendo lá na China e será que isso não pode chegar aqui? A partir daí, as pessoas já começavam assim: olha, temos que nos cuidar, temos de nos cuidar, temos de tomar cuidado com essas gripes que estão a vir e tal. Ahn, Lá por janeiro, agora de 2020, já se sabia que estava na Itália, né? E que daí na Itália havia, mas mesmo assim, lá na Itália as pessoas pouco comentavam, não levavam a sério, diziam, não, isso é uma gripe, ainda seguia essa ideia de que o coronavírus era uma gripe que estava afetando as pessoas normalmente e não se divulgava tanto. Aí começaram a morrer muitas pessoas, chegou na Espanha, e neste meio tempo, já aqui em Portugal, todas as pessoas já começaram a divulgar, olha, meios de transporte, vamos começar a manter afastamento, as pessoas vão ficar mais afastadas, vamos evitar de ficar próximos. Isso era dito a todos. De tocar, por exemplo, num elevador, apertar o dedo, se tu apertares, vai lavar, ou passa um álcool. Nos transportes públicos, não apertar o botão para sair do transporte com a mão, assim, usar alguma parte da roupa e tal, né? E mesmo assim ter um cuidado com higiene, evitar que se tem alguém tossindo ou espirrando, ficar muito perto, né? Porque por enquanto ainda não havia uma grande divulgação, né, desses casos e da gravidade da situação. Se passou o carnaval, né, foi em fevereiro. Carnaval aqui não é como carnaval no Brasil, mas há carnaval. Muitas pessoas viajaram, foram carnaval em Veneza, foram carnaval em Itália, foram carnaval em Espanha. A Espanha ainda teve, até o início de março, uma marcha muito grande, movimentações. As pessoas estavam levando suas vidas normalmente. Entretanto, aqui em Portugal, já em fevereiro, já se comentava sobre esse vírus e já estavam sendo tomadas algumas precauções, já divulgavam até aquele momento que as crianças eram vetores e que até aquele momento não haviam ainda relatos de que as crianças poderiam adoecer e ter agravamentos com o corona. E em função disso, muitas escolas começaram a ser fechadas, as universidades começaram a ser fechadas. Aqui as universidades têm uma autonomia para tomar decisão de se fecha ou se mantém, mas como são locais onde muitas pessoas ficam aglomeradas durante muitas horas do dia, já em fevereiro muitas começaram a ser fechadas.
o coronavírus chegou no norte de Portugal, não foi por nenhum asiático, e se disseminou muito rápido. Quando se disseminou muito rápido, a população compreendeu isso muito rapidamente e o isolamento começou não apenas a ser uma orientação dos governantes, como da própria população. Lá por março, levou até o início de março, ali, final de fevereiro, início de março, quando o governo daqui resolveu implantar o estado de emergência e dizer para as empresas fecharem, o comércio fechar, as pessoas ficarem em casa, em quarentena, realmente, com todas as medidas. O governo daqui sabe dos impactos na economia, sabe do quanto isso implica, mas em primeiro lugar, o primeiro-ministro, o presidente de Portugal, sempre quando vão dar declarações, estão preocupados com a saúde das pessoas, com a segurança das pessoas, com a vida das pessoas. Sabem das grandes implicâncias econômicas que isso causa, que esse isolamento causa, mas a vida das pessoas aqui é muito importante. Então, para os governantes. Então, por isso que foi feito esse decreto do estado de emergência e a população, de início, respeitou muito, muito mesmo. Logo que começou o estado de emergência, eu ainda, durante uma semana, eu ainda tinha alguns compromissos que eu precisava ir bem no centro de Lisboa, bem numa zona central da Baixa de Lisboa, uma zona que, quem conhece Lisboa, é uma zona extremamente turista, extremamente cheia de turistas. E nesses primeiros dias que eu precisei ir ali frequentemente, estava tudo vazio, assim, eram pouquíssimas pessoas indo na rua, eram as pessoas com necessidade de trabalho, de resolver algumas coisas antes da quarentena, e já se via que a cidade estava vazia. Havia um silêncio muito grande em Lisboa, um silêncio que a gente aqui costuma sempre ouvir as gaivotas, há bastante, mas as pessoas circulando, o transporte, a vida de uma cidade grande. Ao mesmo tempo, eu moro numa região bastante residencial, assim, não é num centro turístico, é uma zona bem residencial, que eu percebi que no início da quarentena as pessoas estavam muito tristes. Se percebia uma tristeza no ar. As pessoas não conversavam nas ruas. Esse isolamento estava afetando, porque todo mundo estava com medo, né, da gravidade. E justamente isso foi um dos fatores que foi um reflexo da maneira como as pessoas se mantiveram em casa, né? Ficar em casa é muito importante, fora os cuidados de higiene que foram muito difundidos e muito divulgados, de usar sempre máscara, luva, né? Nós já estamos aqui há uns quase 2 meses em quarentena, com tudo fechado no país, apenas os serviços essenciais, serviços relacionados à alimentação, segurança, transporte, serviços essenciais, esses seguem com algumas regras, né, sendo mantidos para que o país não pare, que não se gere um caos, mas com algumas regras, e a população tem respeitado as normas de segurança e de distanciamento. Entretanto, agora que já faz 2 meses, eu tenho saído, quando saio para ir ao supermercado, tenho visto muitos idosos que já não usam mais máscara, não usam mais luva, se aglomeram, saem para... Só os idosos. Os mais jovens, tu olhas os mais jovens pelas ruas, está todo mundo de máscara, de luva, mantendo um distanciamento de 2 metros, pelo menos, das outras pessoas, mas os idosos, é assim, né? Não sei se eles já se saturaram, ou né? Não, é muito difícil. Teve uma situação que eu estava no supermercado, e os supermercados têm um número X de pessoas que podem entrar aqui, as outras pessoas ficam na rua, à espera, mantendo 2 metros de distância umas das outras, fazendo uma fila, e os idosos em grupinhos conversando. Nisso, a polícia veio, chegou e disse: Olha, por favor, mantenham a distância para a vossa própria segurança. Vocês precisam ficar. Os idosos xingaram os policiais de tudo quanto é coisa. E os policiais diziam: Mas é para a segurança de vocês. Né? Aí os policiais saíram, os idosos voltaram a se aglomerar, aí os policiais viram quando estavam dando a volta, tiveram que vir de novo e dizer: Olha, é para a segurança de vocês, por favor, a gente está pedindo. Eles ficaram uma fera e a polícia teve que ficar para manter os idosos afastados. É muito difícil, né?
manter esse distanciamento durante tanto tempo. Algumas pessoas não conseguem, né, ficar tanto em casa e conviver com as outras na rua, né? Mas a experiência do que está acontecendo na Itália e na Espanha, que é aqui ao lado, e o número de mortes avassalador, a gente sabe que uma pessoa se contamina com o coronavírus, ela leva uns 15 dias para apresentar os sintomas. Em mim pode dar uma dor de garganta, uma febrezinha, alguma coisa assim. Mas em outra pessoa pode dar um agravamento superior, uma insuficiência respiratória que é muito rápida e essa pessoa vir a morrer. Né? Então não dá pra gente dizer assim, não, eu não vou pegar, isso não vai me dar nada, porque eu posso estar com vírus no meu corpo e passar para uma pessoa que tem a saúde debilitada e essa pessoa vir a ter um agravamento. Como é que a gente vai saber se eu posso ter esse agravamento ou se algum de vocês? Né? A gente não tem como saber, isso é invisível. Então, a melhor maneira é manter o afastamento, né? Neste momento. E a gente sabe que é por um período de tempo só. Que a gente vai poder voltar às ruas, vai poder voltar aos parques depois. Né? Neste momento, temos que ter o cuidado. A única maneira de fazer com que esse vírus pare de se disseminar com essa velocidade e pare de matar as pessoas com a violência que ele mata tão rápido é a gente mantendo o isolamento social, né? E infelizmente aí no Brasil essas questões não têm sido respeitadas. Eu olho, né, daqui de fora e eu vejo que as coisas aí estão um pouco banalizadas e o povo está achando um pouco que é brincadeira. Aqui em Portugal eu também observei das vezes em que tive que ir à rua para ir ao supermercado ou farmácia, alguma necessidade dessas, grupos de brasileiros, né, reunidos, tomando cerveja e conversando pelos cantos, nas ruas. Eu falo de brasileiros, eu observei outros grupos étnicos, outros grupos de estrangeiros, mas eu não vou falar dos outros porque pode soar mal e eu ser mal compreendido. Eu falo de brasileiros porque sou de brasileiro, porque sou brasileiro. E eu percebi, né, grupos de brasileiros conversando, fazendo pouco caso, e volta e meia falam alguma frase alta, assim, em apoio ao presidente do Brasil. Então, são brasileiros que vêm morar aqui na Europa, vêm morar em Portugal, e seguem com comportamento em apoio ao presidente do Brasil, sendo que Portugal é um país governado pela esquerda, um país governado pelo Partido Socialista, né? Então as pessoas vêm para cá se beneficiar, né? E do que sejam essas políticas, né? Voltadas ao bem de todos e à democracia, e não o que é defendido pelo presidente do Brasil, né? É meio estranho, meio incoerente, mas enfim, é inconsequente, né? Essas pessoas são inconsequentes e se arriscam, né? Se elas têm uma saúde boa, um sistema imune bom, nem elas mesmas têm como saber, mas pode ser que elas não desenvolvam mais algum ente querido ou simplesmente uma pessoa que passe próximo a elas pode se contaminar e vir a ter um agravamento de saúde. Né? Neste momento, acima de tudo, há que se ser responsável socialmente pela vida dos outros, não apenas pela sua própria vida, mas pela vida dos outros. E por isso ficar em casa é muito importante. Eu fiquei sabendo que aí no Brasil já o isolamento já está acabando, né? Já não estão mais defendendo o isolamento social. Isso é muito grave, isso assusta, porque, ao que nos parece, vocês ainda não vivenciaram o que nós já vivenciamos aqui. Então é um risco tão grande e que poderia ser mantido o isolamento com os cuidados, né, de higiene por mais um pouco de tempo, né? Isso preocupa quem está de fora. Bom, eu peço desculpas a vocês por ter falado demais, mas não há como abordar esse assunto sem se fazer um contexto. Ah, o que eu vejo de fora o Brasil e eu analiso esse governo atual. Só antes de falar isso, eu queria dizer que eu não sou de partido político nenhum, não apoio nenhum partido político, nenhum político, ninguém, não sou ligado, não tenho nenhuma relação com isso e não quero, nem pretendo, né? Mas o grupo político que ah, está relacionado ao atual governo que comanda o Brasil defendeu durante tanto tempo, né, que cientista não serve para nada, que os professores não têm tanto valor, que o importante é fazer homeschooling,
que eu não lembro como diz em português, que os pais poderiam ensinar seus próprios filhos em casa, que as universidades públicas não servem para nada, que o SUS deveria ser privatizado, as universidades deveriam ser privatizadas. E hoje em dia, né, em face dessa epidemia, dessa pandemia, as pessoas estão vendo que o conhecimento está vindo dos cientistas que estão trabalhando nas universidades públicas. Neste momento, as pessoas estão vendo a importância da universidade pública para a sociedade brasileira. O conhecimento que é produzido lá garante, neste momento, a nossa saúde, a nossa segurança e a dos demais. Por isso é muito importante se defender a universidade pública, se defender que os cientistas brasileiros tenham uma remuneração melhor. Hoje em dia, um doutorando no Brasil, uma pessoa que está no doutorado, em desenvolvimento, ela ganha, se eu não me engano, R$ 2.200 os que conseguem esse pagamento do governo, que eles chamam de uma bolsa, mas na verdade é um salário de pesquisa para um pesquisador desenvolver pesquisas e produzir conhecimento. Né? E hoje em dia a sociedade está vendo o quanto é necessário termos cientistas, mas já faz muito tempo que o governo vinha com muitos cortes na ciência, cortando, privilegiando algumas áreas do conhecimento, e hoje em dia se percebe que todas as áreas são necessárias, não apenas os que localizam um vírus ou que produzem um medicamento ou uma vacina, mas os que fazem nos fazem compreender todas as relações para que nós possamos nos desenvolver enquanto sociedade, para que possamos ter toda, inclusive essa tecnologia aqui que nos permite nesse momento termos essa comunicação e o todo das relações sociais. A educação, os pais hoje em dia estão vendo estes que defendiam que poderiam educar seus filhos em casa, com certeza esta função dos pais, mas passar as atividades pedagógicas e de ensino que, segundo essas pessoas que apoiam esse governo, qualquer um poderia fazer. E hoje em dia eles estão vendo a dificuldade que é. Né? E quando se pensa, os pais têm 1, 2, 3 filhos, quem sabe, mas um professor tem que lidar com 40 alunos durante horas dentro de uma sala de aula, né? E o quanto os cortes de investimentos na educação, o quanto os salários dos professores são baixos e não se valorizam esses profissionais no Brasil. Hoje em dia se vê todas essas questões e se vê que durante muitos anos o Brasil vem incentivando apenas um tipo de conhecimento mais pragmático, mais duro, a sensibilidade. Hoje em dia as pessoas que estão trancadas em casa estão vendo quanto era necessário desenvolver em muitas pessoas para que a frieza, para que essa selvageria das relações sociais não fosse tão estimulada como está sendo atualmente aí. Particularmente, o que eu observo é que o Brasil tem muitas coisas boas. Eu que estou aqui vejo. Eu acredito que, como o coronavírus chega ao Brasil um período bem posterior à Europa, o conhecimento já andou, né? E os brasileiros têm hábitos de higiene bastante efetivos, que já são comuns, muito embora as campanhas de esclarecimento sobre como lavar as mãos, de sair à rua, toda essa roupa deve ser lavada, de lavar o cabelo, de quem tem barba, lavar a barba e tomar um banho quando chega da rua, os sapatos, como higienizar as mãos corretamente. Isso é imprescindível, porque se sabe que o vírus fica nos objetos, fica no cabelo, fica nas roupas, fica na barba. Então, para que se evite, né, com água e sabão é possível, né? Quem não tem álcool, com água e sabão é possível se prevenir. Esse conhecimento é muito importante de ser difundido pelos próprios hábitos. Eu acredito que isso seja um fator positivo para que a coisa seja um pouco amenizada no Brasil. Muito embora a agressividade desse vírus é muito grande e ele se dissemina muito rápido na sociedade. Né? Então, mesmo tendo todos esses cuidados, há o risco muito grande. Fora isso, que eu gostaria de dizer é que os cientistas brasileiros que estão nas universidades públicas são excelentes. O nível da pesquisa brasileira é excelente. A maneira como os médicos brasileiros tratam e lidam clinicamente é excelente. Apesar disso, isso não é muito divulgado na mídia. A gente que está aqui fora, a gente sabe disso. Né? O que talvez prejudique um pouco os cientistas brasileiros é que muitos deles não publicam muitas vezes seus trabalhos, suas descobertas científicas em inglês.
e o inglês é o idioma que é lido no mundo inteiro, né? Então talvez por isso não tenham tanta divulgação, mas o potencial deles e a sua competência é respeitada no mundo inteiro. Então eu tenho certeza absoluta que a ciência aí no Brasil vai desenvolver muito rapidamente alguma descoberta, algum avanço, inclusive no tratamento, para que aí os agravamentos do coronavírus sejam mais a menos do que foram, por exemplo, na Itália ou na Espanha. Né? Os cuidados que as equipes de enfermagem têm no Brasil e que são muito efetivos, com certeza vão ajudar muito, mas esses profissionais também estão expostos ao vírus. Eles não são imunes a qualquer doença, né? Eles também podem se contaminar. Então, por isso que eu vejo com certo cuidado que essas medidas que aí no Brasil estão sendo tomadas de ignorar o isolamento social, porque a gente viu aqui na Europa que o isolamento social foi efetivo mesmo. Agora, a partir de maio, a gente começa, se não houver nenhum aumento da transmissão e de mortes, a gente começa a voltar às ruas paulatinamente. Não, não, a vida aqui, a quarentena, não vai ser deixar brusco e todo mundo sair às ruas, os serviços vão voltar paulatinamente para ver se não há um aumento de contágio. O governo aqui, falo em particular de Portugal, tem muita cautela, porque preza pela vida das pessoas, preza pela segurança das pessoas, pela saúde. Então, quando eu vejo que aí no Brasil a economia está, os empresários estão em primeiro lugar e a vida das pessoas, né, não é levada tão a sério e muitas pessoas apoiam isso, né, a gente fica preocupado. Né, o meu país, meus amigos, minha família estão por aí e a gente se preocupa. Mas, por outro lado, eu tenho certeza, eu creio nos cientistas brasileiros, eu creio que os educadores brasileiros farão um grande trabalho de conscientização, né, nos próximos anos também, para que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo, aprendam a perceber a sociedade, a quem elegem, o papel dos seus representantes políticos, né, para que no futuro não se chegue a uma situação que possa levar a um agravamento. Por outro lado, a natureza do Brasil e o banco genético da natureza do Brasil é imenso. Eu tenho certeza, eu creio e eu espero, né? Eu não tenho certeza, eu creio e eu espero que algum conhecimento dessa natureza e venha que os nossos índios, né, que são infelizmente tão combatidos pelas pessoas que apoiam o atual governo, eles tenham algum conhecimento da natureza que possa propiciar alguma matéria-prima para os cientistas virem a desenvolver algo e por isso é importante, né, a gente defender o respeito a todos na sociedade, né, combater a violência social e a discriminação e as pessoas que apenas querem manter seus privilégios sociais historicamente garantidos e mantidos e pelos seus grupos de pares defendidos, né? Mas eu espero que fique tudo bem por aí, eu espero que tudo se resolva em breve, né? E eu acredito que, como as coisas já andaram bastante aqui, que aí no Brasil serão mais ou menos, mas mesmo assim, ficar em casa e tomar as medidas de higiene é extremamente necessário. Olha, fiquem em casa para se proteger, para ter responsabilidade social ao cuidado ao próximo, à saúde e à vida do próximo, não apenas a sua. Né? Então, evitem, aguentem mais um pouco para sair à rua. Nós temos depois a vida inteira para sair à rua e voltarmos a conviver socialmente. Mas nesse momento, fiquem em casa. Um grande abraço ao Márcio e a todas as pessoas que assistiram esse vídeo. Desculpem falar tanto, mas não é possível abordar um tema tão amplo de maneira tão rápida. Um grande abraço, espero em breve, no futuro, quem sabe poder ir ao Brasil e as coisas estarem mais tranquilas. Um grande abraço.